Bom dia, queridos. Graça e paz. Você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 7 horas e 5 minutos. Manhã do dia 19 de junho de 2026, sexta-feira. E você que nos acompanha desde as 6 da manhã, agora você passa a nos acompanhar também aqui pela nossa rede social, Facebook, nesse momento de devocional. E o texto que eu trago para nós nesta manhã é o trecho ali do Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 11 ao 18, que diz assim o texto: Maria, porém, estava de pé, junto ao sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira do outro e o outro aos pés. E perguntaram-lhe: Mulher, por que choras? E ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. E ao dizer isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Aí disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, pensando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Aí disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai. Mas vai a meus irmãos e diz-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Esse texto fala do encontro transformador de Jesus e Maria Madalena. Mas antes disso, vamos falar com Deus. Você, onde você estiver nesse momento, o que estiver fazendo, faça aquela oração, fale com Deus. Certa vez, Neemias, como copeiro, e ele foi falar ao rei Assuero, e no momento que ele foi falar ao rei, ele fez aquela oração enquanto caminhava, a mente concentrada, falando com Deus. E Deus ouve em silêncio. Então, onde você estiver, o que você estiver fazendo nesse momento, fale com Deus. Senhor Deus Santo, vivo, Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renovou-se nesta manhã, trazendo alegria e paz ao nosso coração. Ó Deus, em suas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, a vida dos meus amigos e a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloco a todos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a sua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. E que neste dia, ó Pai, seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de divisão, de vingança, de vício, de prostituição, espírito de mágoa, de rancor, de inveja, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Ó Deus, e se tem alguma causa na vida do Teu servo, ó Pai, travada, que seja destravada em nome de Jesus, que seja liberada em nome de Jesus. Ó Pai, essa é a oração que o Teu servo faz nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. O encontro transformador de Jesus e Maria Madalena. O contexto histórico dessa situação aqui nos mostra que Maria Madalena era a mulher, segundo Lucas 8:2, que havia sido libertada de 7 demônios por Jesus. Então ela representa a marginalização e o sofrimento de muitas mulheres que enfrentavam na sociedade judaica naquela época. E o fato de ela ser a primeira a testemunhar a ressurreição é muito significativo. Por quê? Porque Jesus
ele rompe com as normas sociais e elevou a dignidade feminina da mulher. Jesus apareceu primeiro às mulheres. Então aqui nós temos uma profundidade do lamento. Quando nós chegamos aqui no versículo 11, nós vemos Maria em um estado de tristeza profunda. Por quê? Porque a sua dor e confusão, elas são visíveis na leitura do texto. Ela não apenas perdeu Jesus, mas também o sentido da vida após a crucificação. Então o choro de Maria simboliza a dor da perda e a busca por respostas também. Então, de acordo com o texto, nós temos um encontro com os anjos. Os anjos questionaram Maria sobre o seu choro, revelando que a busca por Jesus é o tema central. Eles representam a presença divina, que mesmo em momentos de luta ou de luto, nos lembra que Deus está conosco. No entanto, Maria ainda não reconheceu a presença de Jesus. Aí, logo em seguida, vem um reconhecimento. Quando Jesus a chama pelo nome Maria, então o reconhecimento se torna imediato. Porque Deus nos conhece pelo nosso nome. Ele nos chama pelo nosso nome. Então o reconhecimento se tornou imediato. E esse momento ele é crucial, por quê? Porque revela que Jesus conhece cada um de nós pessoalmente. E para Maria, essa chamada, vamos dizer assim, traz não apenas alívio, mas traz uma nova perspectiva de vida. Traz uma esperança ativa. Por quê? Porque ele vive. Ele cumpriu a promessa que em 3 dias se reergueria, ressuscitaria, estaria vivo novamente. Aí tem a missão de Maria. Cada um de nós temos uma missão dada por Deus. Veja que após o reconhecimento, Jesus comissiona Maria para levar a mensagem da ressurreição aos discípulos. Então isso aqui enfatiza que a missão ela é inclusiva e que todos têm um papel a desempenhar na obra de Deus. Não é só fulano, ciclano, beltrano. Todos têm um papel. Então com isso que nós falamos aqui, nós extraímos algumas lições práticas para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Primeiro ponto é o reconhecimento ou reconhecer as nossas dores. Ou seja, assim como Maria, todos nós enfrentamos momentos de dor e perda. Então é essencial que não escondamos nossos sentimentos, nossas dores, mas que devemos apresentá-los a Deus. O choro de Maria é um lembrete de que Deus se importa com nossas lutas e que Deus quer nos confortar e nos consolar. Por isso que Ele enviou o Consolador. A segunda lição é a importância do reconhecimento. O chamado de Jesus a Maria nos ensina que, mesmo em meio à dor, em meio às lutas, às provas, Ele está presente. Então precisamos ouvir a voz de Jesus em nossas vidas, especialmente nas situações mais difíceis. E observe que Jesus chamou Maria pelo nome. Então Jesus nos chama pelo nome. E é nesse chamado que encontramos nossa verdadeira identidade. Aí nós temos a missão e o propósito. Maria foi escolhida para ser a primeira mensageira da ressurreição.
não foi nenhum apóstolo, discípulo, foi Maria. Então isso nos lembra que Deus pode usar cada um de nós. Ele usa quem Ele quer, para fazer o que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele usa cada um de nós, independente de nosso passado ou circunstâncias. Independente do sexo, se é homem ou mulher. Tudo isso para cumprir os seus propósitos. Aí vem aquela pergunta que não quer calar, né? Você está disposto a ser a voz de Deus nesse mundo? E aí surge a esperança da ressurreição. A ressurreição não é apenas um evento histórico, mas é uma verdade absoluta que transforma as nossas vidas diariamente. E em Jesus encontramos esperança, renovação e a promessa de que a morte não tem a palavra final. Quem tem a palavra final é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tem as chaves da morte e do inferno nas mãos, de acordo com Apocalipse 1,18. Ele, Jesus, tem a palavra final. Então eu quero concluir nessa manhã dizendo que devemos ser como Maria, disposto a reconhecer a presença de Cristo em nossas vidas e pronto para compartilhar a boa nova da ressurreição com o mundo ao nosso redor. Então que o amor e a graça de Jesus nos guie nessa jornada e que possamos lembrar que mesmo em nossos momentos de maior dor, de maior luta, Ele nos chama pelo nosso nome. Isaías 45, 2 e 3 diz assim: Eu irei adiante de ti, te revelarei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Despedaçarei as trancas de ferro e as portas de bronze, para que saibas que eu sou o Senhor que te chama pelo teu nome. Amém? Que o Senhor te abençoe, querido. Te dê um final de semana alegre, abençoado e próspero. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Graça e paz.